Na aula de hoje, nós vamos continuar o que foi tratado na aula passada, que é sobre probabilidade neutra ao risco, só que nós vamos mudar para tempo contínuo. O que vai acontecer? Alguns tópicos, algumas formas como a gente encarou aquelas equações vão mudar, mas o que já está aqui dentro dessa tabela aqui? Aquele sisteminha que a gente adotava, onde é que a árvore de decisão ia crescendo, ou seja, eu teria sempre um processo onde é que eu tenho duas possibilidades, onde é que a gente sempre trabalhava, do período 1 para o período 2, como é que isso evolui, aí eu colocava uma outra árvore aqui de decisão, depois outra árvore de decisão aqui. O que acontece nesse processo é que é o seguinte, todos os tempos que eu estou colocando dentro desse desenho aqui são determinados, do tempo 0 até o tempo 1, do tempo 1 até o tempo 2, só que, às vezes, para que a gente tenha maior, como que eu vou dizer, acurácia no que a gente está fazendo, não é adequado utilizar esse processo, onde é que eu saio do tempo 1, milagrosamente já chego no tempo 2, no outro período seguinte. Isso é discreto. Só que a gente vai fazer hoje um trabalho de tempo contínuo. Então é como se eu pudesse desistir no mês 2, no mês 3, no mês 4, não somente no período como um todo. Então as equações são adaptáveis. Eu não vou colocar demonstração aqui, porque isso faz mais parte do curso presencial. Esse curso online aqui, gratuito, é mais para que a gente possa entender a potencialidade das ferramentas. Então é a primeira coisa que a gente vai colocar aqui. Segunda coisa, a gente viu a questão da probabilidade neutra ao risco. Lembra que eu comecei a comentar na última aula, ainda não detalhei, vou detalhar na próxima e última aula dessa primeira parte do curso. Só que eu fiz um comentário sobre martingale. Não sei se vocês lembram que eu falei assim, olha, os valores podem ir oscilando, 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 aumentando até ou diminuindo essa amplitude de oscilação. Entretanto, todos esses valores vão oscilar em torno de uma média. Se eu oscilo em torno dessa média aqui, igual eu coloquei, então, ou seja, está tudo rodando em torno desse valor que aqui está, eu tenho um processo de reversão à média. E aí, para que eu trabalhe no tempo contínuo, considerando que é um martingale, onde é que as probabilidades vão oscilando em torno de uma média, também as equações são adaptáveis. Então, o que você vai ver aqui na fórmula de probabilidade neutra, tanto a real quanto a neutra, ao risco, ela vai considerar algumas coisas sobre um sistema que é chamado de neutralidade ao risco, onde é que, na verdade, eu estou forçando tudo a oscilar em torno daquela média, igual eu coloquei no desenho aqui anterior. Então, essas são as coisas que tem de diferente em relação ao que a gente viu da teoria. Não vou aprofundar nas contas, mas bom que a gente tenha uma ideia do que acontece. Essa tabela eu vou disponibilizar no sistema acadêmico, então vocês vão poder ver as contas de cabeça para baixo, os VBAs que tem aqui dentro também de cabeça para baixo, mas antes disso, eu queria ir comentando alguns detalhes. Lembrando só uma coisa, olha aqui, taxa livre de risco, que é aquela lá do seu portfólio, igual eu conversei com vocês, que a gente estava trabalhando nela em tempo discreto, ou seja, o ano 1, ano 2, ano 3, só que eu tenho que transformar ela em tempo contínuo. Então a primeira coisa que eu fiz é fazer essa transformação. Para fazer a transformação do tempo discreto para o tempo contínuo é apenas o logaritmo dela. Pronto, feito essa transformação. Então, houve uma penalidade que ela dá uma pequena diminuída aqui. Segunda coisa importante para a gente considerar a taxa de dividendos. Lembra que eu coloquei lá atrás nos slides, onde é que essa taxa de dividendo estava associado a o quanto que cresce, o quanto que a inflação come. Então, a gente tem essa taxa de dividendos aqui também, feita para tempo discreto, como toda essa tabela de tempo contínuo, eu vou ter que usar o mesmo sistema para transformar tempo discreto e tempo contínuo. Estamos de olho nessas duas coisas aqui, nas duas taxas que a gente transformou, é a primeira coisa que eu queria mostrar. Segunda coisa que eu queria mostrar, toda teoria de opções, como a gente vai criando aquele esquema da árvore, que vai aumentando ao longo do tempo, eu tenho um tempo de expiração. Até quanto tempo eu vou tomar essa decisão? E é justamente isso a primeira configuração que a gente tem aqui. Segunda configuração, o preço de exercício. O que significa o seu preço de exercício? Eu posso vir aqui na frente e substituir por investimento.
No caso de estar trabalhando como nós estamos com empreendimento mineral. Então, em vez de investimento, posso até mudar aqui para um termo mais nosso, CAPEX, que é o capital gasto para poder abrir um empreendimento. E aqui o valor do ativo básico não muda, é o valor do seu empreendimento no P de zero, igual está colocando aqui. Hoje eu estou tomando a decisão de investir ou não investir. Pelos valores que estão aqui, logicamente, você sabe que se o somatório do meu valor presente líquido aqui, menos o que eu tenho de investir, que são os 35, é maior do que zero, eu invisto. Agora, a grande pergunta que essa tabela vai responder e que o VPL não respondeu é, peraí, beleza. Já que eu tenho valor presente no meu zero, vale a pena investir agora ou vale a pena esperar? E para desenhar isso, vai ter que ter uma árvore de opções aqui. O que está marcado de cinza são parâmetros que você insere. O que está deixado em branco são coisas, ou então de azul, são coisas que a tabela calcula automaticamente. Tudo isso aqui, até coloquei esse aqui de cinza também que eu esqueci. Todo o resto a tabela calcula, só os de cinza que a gente vai colocar ali dentro. Então tá, como que essa tabela calcula para tempo discreto a árvore de opções de subida, descida e tudo mais? Observa aqui nessa segunda aba onde está escrito árvore de opções. Eu tenho o preço básico do ativo e tenho o valor da opção em cal. Você sabe que, primeiro, aqui vai até 2 anos, mas eu coloquei, eu vou explicar por que está o ano 1.98, o ano 1.99, eu vou explicar. Aqui no final está o valor do ativo, igual está escrito aqui, preço básico do ativo, e o valor da opção embaixo. Lembra para mim só uma coisa, aqui no final é a coisa mais importante, que primeiro eu faço a árvore de expansão em preto, em segundo eu faço a volta a partir do nó final, e a partir do nó final eu volto com os valores para o início, recombinando, que é justamente o que a gente fazia, olha, eu tenho essa possibilidade de valor e essa possibilidade aqui de valor em preto. No período anterior vai ser a combinação linear das probabilidades dessas duas aqui. O que a gente fez lá atrás naquelas contas, tudo em V. Só que aqui a tabela está fazendo para infinitos valores em um intervalo de tempo extremamente pequeno, 0.3, 0.4, 0.5. Então, isso aqui é o que a nossa árvore tem para fazer. Existe um VBA que controla essa construção. Se você vir aqui em desenvolvedor, macros, até vou abrir aqui, abrir Visual Basic, tem aqui todas as fórmulas para construir o que a gente tem. Então, aqui primeiro, curva de gatilhos. Deixa eu mudar a tela aqui para que a gente possa aparecer a curva de gatilhos. Agora sim, apareceu a curva de gatilhos. Aqui, nessa curva de gatilhos, eu tenho todo o VBA comentado como é que a gente fez para gerar tudo aquilo ali, com todas as contas prontas. Para frente também, quando a gente for criar árvore de probabilidade, então tudo está aqui pronto e comentado como tudo foi feito. Então precisou de ver, está em dúvida, fica tranquilo. Tudo apresentando aqui direitinho. Então tá tudo lá. Então o que acontece? Ele cria essa árvore e volta com valor. Então, por exemplo, aqui, ó, o valor da opção 37.4 já colocou aqui nessa aba, porque na verdade o VBA faz a expansão da árvore e volta considerando as probabilidades. E como é que ele sabe essas probabilidades? Por exemplo, tem aqui já a fórmula de probabilidade real e de probabilidade neutra ao risco. Como a gente quer considerar uma probabilidade descontada, lembra? A gente usa a probabilidade neutra ao risco para colocar valor presente na opção. E observa aqui com a fórmula já pronta, igual eu disse para vocês, a probabilidade real, 46,7. Para que eu ouse ter um desconto, ela vai para 47,4. Então, eu estou penalizando ela aqui. Então, tá. Eu tive a minha árvore, meu valor de opção lá, 37,4. Isso aqui é baseado em relação ao quê? Ele faz a expansão e a conotação da árvore
com base nesses valores todos aqui. Eu tenho um empreendimento cujo valor presente que eu tenho no meu fluxo de caixa, só considerando o que eu tenho de reserva, saiu lá do otimizador de cava, a gente vai fazer isso junto, e eu sei que eu tenho que investir 35 para manter esse empreendimento funcionando. E aí tem o valor da opção de 37,40. Isso aqui se você esperar os 2 anos. Então, o que está respondido aqui? Se eu esperar 2 anos nesse empreendimento com essas características, eu tenho ali na minha cava final sequenciada 72,4 milhões, o preço exercício de 35 milhões, considerando que eu tenho uma taxa livre de risco de 4%, ela no discreto, quando vai para o contínuo vira 3,92%, dividendos, ou seja, 4%, então, ou seja, quanto de lucro que eu tiro para dividir com os acionistas? A gente tira 4%. Isso aqui é extremamente importante de ver. Por quê? Não adianta a árvore de probabilidade ir crescendo, sendo que, na verdade, eu estou tirando o valor dela, porque se eu estiver lavrando, eu tenho que comparar ela parada com o exercício, eu tenho uma taxa de dividendo de 4%. Então, ou seja, eu estou tirando esse valor. Isso também tudo vinculado, pode conferir nas contas, com a taxa ajustada ao risco de 10%. Então, isso aqui, aquele MI que você calcula no valor de 10%, taxa livre de risco em 4. Lembra quando eu coloquei ali para vocês aqui os períodos 0,1 de um ano, 0,02, 0,3, 0,4 e assim por diante? Está relacionado com isso aqui, um intervalo de tempo que eu tenho para que se complete os 2 anos. Então, isso aqui, cada intervalo daquele é 0,01 de um ano. Se eu quiser pôr semestral, eu mudo. Se eu quiser pôr mensal, eu mudo essas opções. Mas lembrando, quanto menor o passo, mais preciso. O que acontece é que é o seguinte, tanto a probabilidade de subida quanto a de descida, também para o tempo contínuo, mudam. Elas estão relacionadas com a volatilidade. Eu sei que no exemplo que a gente fez em sala foi o valor de V de mais dividido por V de zero, mas aquilo ali é no tempo discreto. E aqui no tempo contínuo eu vou utilizar outra fórmula para calcular, que está relacionada com a volatilidade. De onde que vem essa volatilidade? São as diversas fontes. A minha commodity básica, a minha geologia. Então, nesse momento aqui, eu passo a depender de uma coisa que eu não dependo e eu não peço para o geólogo me informar, que é o fator de incerteza geológico. Esse fator de incerteza geológico, somado à incerteza mercadológica, vão me dar esse valor de 29%. Então, isso é quanto o empreendimento pode oscilar em termos de valores gerais. E observa só o seguinte, o valor da opção ficou de 37,4 nesse cenário. Eu vou mudar aqui a volatilidade para 10%, o VBA demora uns segundinhos para poder calcular, tanto que até a tela ficou meio esquisita, manchada aí, depois a gente vai voltar. Então o valor que está em 37,4 vai ser alterado. Esperar ele terminar de calcular, ele fez a árvore de expansão, agora contraiu e voltou. Aí você observa o valor. O valor da opção ficou exatamente o mesmo, 37,4, 37,4. Mas olha aqui embaixo. O gatilho do fluxo de caixa descontado, que era de 56, partiu para 46. Espera aí, pessoal. Apareceu mais um elemento aí. O que é o gatilho e o que é o valor da opção? O valor da opção é o processo onde eu expando a árvore, vejo todos os cenários. Na volta, eu vejo quanto que valeria esperar naqueles 2 anos. Esperar a ida e a volta daqueles 10 anos, provavelmente eu terei uma opção no valor de 37,4, sendo que eu tenho o valor do ativo básico de 72. Vale a pena esperar? Não, a opção tem um valor menor do que do ativo básico. Tranquilo. Mas espera aí, considerando todos esses valores aqui, para quanto o valor do meu ativo básico teria que descer para que, em vez de exercer, já que aparece escrito aqui, opa, acendo o sinal vermelho, eu tenho que esperar. Teria que descer para 46,69. Se o valor do ativo descer para o valor de 46,
não vai valer a pena esperar. A opção vai pegar o valor onde é que não vai ser melhor exercer o valor da espera, vai ser melhor do que ir e executar um empreendimento. Então, prova o que você está falando. Eu piquei o vídeo para ficar mais rápido, para não ficar processando toda hora. Eu já mudei o valor do ativo básico para 46. Quando eu mudei para 46 e mandei executar de novo, olha aqui, ele já mandou esperar, não foi exercer mais. Então, sim, quando passou para o valor de 46, esse gatilho foi mudado aqui. Não, pessoal, então quer dizer que se o meu empreendimento, por algum motivo, descer para o valor de 46, não vale a pena eu exercê-lo na data de hoje? Não vale a pena. Não, então quer dizer que eu vou ter que ficar na mão toda hora calculando se vale ou não vale a pena exercer, ou seja, se ele está maduro ou não está maduro no dinheiro? Não. A última aba aqui é uma curva de gatilhos. Nessa curva de gatilho, eu até apertei aqui para ele processar de novo, porque ele não está com os valores atualizados. Ele vai me dizer, em cada um dos períodos, qual é o valor que eu devo ter para que valha a pena exercer. Então, o que eu tenho aqui de preto? O gatilho do fluxo de caixa descontado e o gatilho da opção aqui em cima. Do jeito que ele está, olha só, ele acaba morrendo no ano 2 aqui, ou seja, todos os valores que eu tenho são até o ano 2 somente. Aí você pode falar, professor, mas essa curva está muito esquisita porque ela praticamente fica inalterada nos primeiros anos. Depois, ela chega perto do ano 2, que é a data de expiração, e cai de uma vez. Ou seja, aqui dentro, onde eu tenho uma probabilidade determinada de esperar, porque o que o gráfico está dizendo para mim? Olha, no período 0, o fluxo de caixa me dá um valor aqui de 35, mas a opção me dá um valor de 90. Aqui eu tenho de 1,8, aqui de 90. Já que a opção é maior, eu espero. Agora, quando chega no período 2, que é a data de expiração, ou vai ou racha, aí ela vira. E é justamente para isso que serve a teoria de opções, ver quando vale a pena esperar. Mas por que ele fica sempre valendo a pena esperar tanto? Porque o sistema aqui está para um sistema de espera devido à alta volatilidade de 90%. Eu vou mudar aqui para 10% e vou reprocessar tudo. Vai picar o vídeo que já vai aparecer pronto, porque demora. Ué, professor, processou e ficou do mesmo jeito? A volatilidade não influenciou nada? Influenciou sim. Só que, como eu tenho aqui uma diferença considerável entre 35 e 46, ou seja, ela é muito pequena, a maioria dos cenários que sobem muito ou dos que descem muito, continua sendo sempre melhor esperar. E aí o que eu vou fazer para a gente ver isso melhor acontecer? Eu vou voltar para o valor de 75, onde é que eu tenho uma sobra maior. Vou mandar ele criar a árvore, ele vai demorar uns segundinhos para processar. Vou deixar uma vez, vocês veem no ciclo completo, só para ver que eu tenho que primeiro apertar aqui, para depois apertar lá de novo. Pensando um pouquinho. Agora, eu vou voltar, mandar ele gerar o gatilho de novo. E aí sim a gente já começa a ver uma diferença. Eu vi que ocorreu um processo onde começou a cair aqui, ou seja, algo que não acontecia antes. Agora, para a gente mexer nisso aqui, vou voltar aqui de novo, dos 10%, vou aumentar a minha volatilidade, mandar gerar outra vez, mandar gerar aqui outra vez o gatilho, e aí sim eu consegui ver a diferença. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, quando eu tinha uma diferença bem pequenininha entre os valores, as alterações que haviam
na árvore de opções que eu poderia criar, pouco alteraram. Quando eu aumentei essa gordura, ou seja, a diferença entre o preço de exercício e o preço do ativo básico, à medida que eu coloquei uma maior volatilidade, você viu que a diferença, o espaçamento entre essas duas curvas aumentou. O que quer dizer esse gráficozinho aqui? Esse gráfico está falando, ó, o que está de preto é o valor do fluxo de caixa descontado. Aqui em cima é o valor limite, ou seja, o gatilho da opção que vale a pena esperar. Se o seu valor do seu ativo básico passou, bateu 46 aqui no mês 0,4 de 2 anos, vamos aproximar aqui, ó, 1/5 de 2 anos, vai dar mais ou menos no meio do seu primeiro ano. Se chegou a 46, exerce imediatamente, para de esperar. Ah, só que se eu tiver a 44, igual está marcando aqui, no ano 0, você continua esperando. No 0,2, continua esperando. No 0,4, continua esperando. Agora, esse mesmo valor aqui, no ano 0,6, já vale a pena fazer o exercício. Então, é isso que essa curva está te falando. Quais são os gatilhos? Então, muitas vezes vai ter assim, um empreendimento maduro no dinheiro, só que não vale a pena começar agora. Qual que é o período que vale a pena começar exatamente? Vale a pena começar no mês 0,6. Ali é a data ótima de você entrar no mercado, tá? Deep the money e fazer as coisas acontecerem. Tem como criar a mesma curva, onde é que eu falo, olha, em vez de investimento, eu estou mexendo aqui com um problema ambiental. Se o meu custo ambiental de alguma cagada que a minha mineração fizer passar desse valor nesse ano aqui, vale a pena fechar. Em vez de fazer só com 2 anos, eu posso fazer com 30, 40, 50, vida útil da mina. E aí eu consigo determinar, olha, se o seu prejuízo que você teve total ou por tonelada, tem como armar com os dois, passar desse valor, exerce o fechamento imediato, porque não vale a pena. Então isso aqui é o que eu queria passar, vou colocar para vocês lá no sistema acadêmico, a tabela de teoria de opções, para ver se vale a pena ou não vale a pena exercer o empreendimento. E aí só voltando, eu estou aqui no 75 está bem mais alto do que esse valor aqui de gatilho. Se ele chegar no valor de 44,38, aí vale a pena, em vez de eu exercer, começar a esperar. Ok, senhores? É isso que eu queria mostrar. Muito obrigado.